Mulheres e Homens Contam o Parto 2. O parto da autora e suas reflexões. Adriana, um parto domiciliar, semente de futuro. Em 16 de fevereiro de 1998, dei à luz minha filha Beatriz, em minha casa no Rio de Janeiro. Foi uma experiência extraordinária, que, como uma pedrinha jogada num lago, criou ondas sempre mais amplas que repercutem até hoje. Havia engravidado na lua cheia de maio do ano anterior, lá pelo dia 21 ou 22. Engravidei porque decidi e assumi. Em abril, para minha decepção, a menstruação havia chegado e fiquei refletindo no porquê a concepção não aconteceu, já que eu e o meu companheiro a queríamos. Entendi que uma parte de mim hesitava. Sempre quis ser mãe. Aliás, queria ter 3 filhos, na verdade. Mas, por outro lado, colocar uma criança nesse mundo me assustava um pouco. Não tive uma vida fácil e não tinha ilusões quanto ao ambiente social no qual vivemos. Meditando comigo mesma, fui me dando conta que faltava eu assumir de verdade aquela gravidez e não simplesmente deixar acontecer. Considerando que esperava ter uma filha há 10 anos e que aquela era a minha chance, eu me conscientizei, tomei coragem e me dei meu sim profundo. Hoje eu sei da importância do meu ato interior, porque acabei criando minha filha sozinha, logo precisava mesmo assumi-la por completo. Foi assim que engravidei no mês seguinte. Levantando da cama, pensei serena. Agora é só esperar 9 meses. Não fiz pré-natal nos primeiros tempos. Havia tido uma experiência desagradável um ano antes, quando perdi um bebê por estresse emocional e excesso de interferências externas. Desta vez fiquei quietinha, chocando meu ovo em silêncio. Contrariamente à gestação anterior, não tive enjoo nenhum. Me sentia muito bem. Quando os primeiros mais delicados meses passaram e entrei no quarto, resolvi procurar uma obstetra e fui na única indicação que eu possuía. Sendo nova na cidade, conhecia poucas pessoas. A médica tinha um consultório no Leblon. Era uma mulher extrovertida e bem estilo carioca. Preocupava-se com meu peso e tinha um jeito simpático. Com o tempo, porém, eu percebi que não me sentia vontade para fazer perguntas. Sentia-me inibida. As questões que, quando estava em casa, me propunha a tratar com ela, uma vez na sua frente perdiam o vigor e eu ficava como uma boba, incapaz de falar o que pensava. Isso não combinava comigo, de jeito nenhum. A médica era afável e em momento algum me pressionou, mas a atmosfera da relação me transmitia a mensagem subliminar de que ela era a pessoa que liderava. Ela tinha tudo nas mãos e sabia do que eu precisava. A mim, restava segui-la. Eu não gostava disso, apesar de não saber qual seria a alternativa, porque era a primeira vez que eu fazia um pré-natal. Mas não demorou muito para que as coisas se esclarecessem para mim e eu tomar uma atitude. Já durante os primeiros meses de gravidez, tive a intuição que me veio não sei de onde, de que dar à luz de cócoras devia ser o jeito mais natural, simples e óbvio de parir. Por sentir-me sem graça a me expor com ela, comentei a respeito disso somente quando estava de saída. Nós duas, de pé, junto à porta. A médica riu como se eu estivesse falando algo muito engraçado e sem cabeça. Respondeu-me que era ridículo eu imaginar que ela, obstetra, ficaria agachada esperando que minha filha lhe caísse no colo. Olhei para ela espantada com a sua relação de deboche e envergonhada por sentir-me ridicularizada. Não iria voltar ao seu consultório. Nessa última consulta, ela havia me passado um pedido de ultrassonografia, a minha primeira. Eu queria muito fazê-la, estava com 22 semanas. Na noite anterior, conversei com minha filha, pedi que ela mostrasse a todos que era uma menina, pois não acreditavam em mim quando dizia que era. Durante o exame, lá apareceu Beatriz.
de bumbum para cima e de pernas abertas. Imagem inesquecível. O pai dela chorou de emoção e eu estava feliz e satisfeita. Desde a barriga, eu e ela sempre tivemos uma grande sintonia. Com a confirmação de que eu estava realmente grávida da menina que há tanto esperava, tomei algumas atitudes. A primeira foi a de procurar livros adequados. Nunca tinha lido nada sobre gravidez, mas fui seguindo minha intuição. Descartei os livros escritos por médicos, tinham um ar pomposo ou paternalista. Selecionei alguns interessantes e acabei comprando 2. Uma linda agenda da gravidez, que me acompanhou pelos meses seguintes, e um livro de uma autora a mim desconhecida, mas que me deu uma boa impressão. Esse foi o livro que me ajudou a entender o que eu queria. Neles estavam descritas de forma simples e direta todas as opções de locais e de posições de parto. Quando cheguei ao capítulo sobre parto domiciliar, senti um clique dentro de mim. Era isso. Eu queria dar à luz em minha casa. Simples, o livro era fantástico e hoje sei o porquê. Sua autora é ninguém menos que Sheila Kitzinger, uma das maiores ativistas do parto ativo. Conversei com o pai de minha filha e ele topou, entusiasmado. Os 3 filhos do casamento anterior haviam nascido de cesáreas eletivas e ele fora excluído da sala de parto. Dessa vez iria ser diferente. A segunda atitude a ser tomada era encontrar alguém na cidade que compartilhasse das minhas ideias. Não lembro como, tinha o contato da Fadinha, uma professora de yoga para gestantes e conhecida protagonista da humanização do parto no Brasil. Mas eu não sabia disso na época. Marquei um encontro com ela e pedi-lhe indicação de obstetras que atendessem partos domiciliares, além de informações sobre seus cursos. Escolhi a única médica obstetra mulher disponível e preferi a outra opção, um médico homem. Cheguei no consultório da Estela com 6 meses de gravidez. Lembro-me, subindo as escadas íngremes do sobradinho dela e de vê-la lá no topo, sorridente, me esperando. No começo, ela me pareceu um pouco duvidosa a respeito de me aceitar como sua nova grávida, pois a gestação estava avançada e ela só atendia partos domiciliares de mulheres, com as quais havia um vínculo feito de confiança recíproca. Talvez por isso, a cada consulta passávamos pelo menos 1 hora batendo papo. Conversávamos sobre tudo, desde política até religião, de feminismo à sociedade, cultura e livros. Era muito agradável e descontraído. As informações técnicas eram tratadas, mas não eram o centro da nossa relação. Inclusive porque não tinha nada de errado com a minha gravidez. Como foi sábia essa Estela! Só muito tempo depois eu me dei conta de que não sabia a data provável do meu parto. Se ela me disse, eu a esqueci. Fiquei com minha data na cabeça e pronto. Estela não fez do relógio e do calendário instrumentos de relação comigo. Eu segui meus instintos e fui levando, focada sobretudo em minha situação nada fácil com o pai da Beatriz e nos meus processos interiores. Os cursos de yoga para gestante, que eu frequentava 2 vezes por semana junto ao meu companheiro, eram momentos importantes de relaxamento. Eu precisava daquele sossego e de alguém carinhoso e delicado como a Fadinha. Naqueles momentos, podia encontrar um pouco de paz após talvez um dia de estresse doméstico. As aulas que ela chamava de práticas seguiam as teóricas, durante as quais a Fadinha apresentava informações ou trazia profissionais de fora que davam pequenas palestras esclarecedoras. Esses novos conhecimentos me encantaram. Foi quando eu descobri que minha intuição estava certa. O parto de cócoras é a melhor posição para parir. Senti-me ultrajada por ter sido ridicularizada por aquela obstetra incompetente em seu consultório chique no Leblon. No 7º para o 8º mês, o estresse com o pai de minha filha aumentou, e eu fiquei com uma candidíase. A coçação chata foi eliminada, no entanto, em pouco tempo, graças aos cuidados da Estela.
Nesse mês começou também a crescer uma espécie de ânsia. A barriga grande, a bebê se mexendo nela me levaram a mudar de perspectiva e me vi com essa pergunta: quem é que está dentro de mim? Do ponto de vista sensorial, a fase de ter uma coisinha dentro, um serzinho indefinido havia passado. Agora se tratava de uma pessoa de verdade. Alguém desconhecido estava habitando a minha barriga. Quem era? Então tive um sonho. Eu estava deitada na minha cama, exatamente como na realidade. Virei a cabeça para a minha direita, que era o lado livre da cama, e vi uma menina de pé, cerca de 1 ano, que me chamava. Ela era tão parecida comigo na idade dela. Os cabelos escuros, curtos, faziam ondas como cachos soltos no ar. Grandes olhos me fitando, boquinha gorducha, narizinho pequeno, ar intenso de quem quer comunicar alguma coisa. Ela me transmitiu esse pensamento. Mãe, sou eu. Que ternura! Tranquilizei-me imediatamente e agora eu sei. Comecei a ingressar no coração de mãe. Algumas semanas depois surgiu-me um novo pensamento inquietante. A barriga grandona me trouxe a fantasia de que eu podia sufocar, sobretudo na hora do parto. Concentrei-me nessa ideia, deixei fluir meus sentimentos e durante uns dias fui observando o que vinha de dentro de mim. Finalmente peguei o nó da meada. Até então, os relatos sobre o meu nascimento não eram entusiasmantes, apesar da alegria geral pela minha chegada, primeira filha e primeira neta de ambos os lados da família. Minha mãe parece ter sofrido bastante, num parto que era descrito como muito longo, e eu nasci roxa e feia porque estava sufocando. Averiguei as informações e descobri que meu nascimento durou 12 horas, um tempo padrão para o primeiro parto. E, aliás, foi o tempo que eu demorei para dar à luz a minha filha. Porém, minha mãe, com somente 22 anos e sem informação e suporte emocional, estava com medo e assustada. Ela passou todo o trabalho de parto deitada, num hospital, numa cidade nova, sem sua família por perto. Ela, com certeza, teve dificuldade para me soltar, me deixar ir, e as condições técnicas e ambientais não ajudaram. O parto foi longo, porque foi passivo e sofrido. Esse entendimento me trouxe a libertação. Meu nascimento era devido a condições específicas e não à experiência do parto em si. Eu estava livre para continuar meu caminho. Comigo ia ser diferente, porque a situação e a consciência eram muito diferentes. Conversei com a minha filha, na barriga, tranquilizando-a de que a forma em que eu nasci não iria se repetir com ela. Podíamos ir adiante.